galera, professor Jackson Lima falando e estamos aqui para mais uma aula, tá bom? Espero que vocês tenham acompanhado a aula. Estou aguardando ainda algumas pessoas entregarem um resumo lá pela Iônica, tá bom? Pelo nosso ambiente virtual Iônica. Então estou aguardando ainda. Tem pessoas que não entregaram, que não postaram lá no mural, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato lá no grupo ou diretamente comigo no privado, não tem problema, tá bom? E vamos para a aula. A aula de hoje, revisão de um assunto que nós já vimos, né, que são os esportes de precisão. Vocês lembram que nós fizemos essa aula, esporte de precisão? Se você lembra, coloca aí no comentário também para eu saber que você lembrou dessa aula, esporte de precisão. Quando eu falo de esporte de precisão, o que você imagina? O que é que vem à sua cabeça? Fala para mim. Se você pensou em arco e flecha, você acertou e pescou pela imagem do slide, né? Que tem aí uma flecha e um alvo. Então está bem sugestivo aí, que também faz parte dos esportes de precisão. Mas nós temos outros esportes de precisão, tá bom? Inclusive um aí que nós vamos abordar nessa aula específica. Então vamos passar aqui esse slide para o próximo slide. Aí nós temos uma definição, pequena definição dos esportes de precisão, tá bom? Só vou aqui mudar a minha telinha para não atrapalhar vocês na leitura. Aí tá bom para vocês? Ok, vamos lá. Os esportes de precisão são denominados, né, esporte de precisão, todos aqueles que exigem a eficiência e a eficácia para atingir determinado alvo, determinado objeto ou alvo, tá bom? Dependem de uma ação motora da melhor qualidade para se obter bons resultados. Espera-se que os movimentos, né, de arremessar, bater, lançar um objeto sejam limpos, controlados e dominados pelo executor. Então requer muita concentração, certo? Se vocês observarem na imagem, esse jovem que está se preparando para lançar uma flecha, ele está bem concentrado, tá bom? Ele está muito concentrado. Se vocês pudessem observar essa cena aí ao vivo, em vídeo, vocês iriam observar que ele está bem concentrado e praticamente imóvel, né? Bem parado, tentando fazer o seu melhor, ter um movimento mais limpo. Quando eu falo esse movimento mais limpo, é um movimento bem estético, um movimento sem tremer, por exemplo, tá bom? Para mim já ia ser bem difícil, porque eu me tremo bastante, mas isso aí é alcançado através do treino, galera, tá bom? Através do treino, nada é da noite para o dia. Então esses são os esportes de precisão, tá bom? Onde o atleta ele precisa aí ter uma eficácia, uma eficiência em acertar um alvo ou um objeto, tá bom? No caso do arco e flecha, nós temos o alvo. Vamos para frente. Ainda falando dos esportes de precisão. Os esportes de precisão não estão muito presentes nas escolas. Isso é uma verdade. Mas despertam o interesse da sociedade como forma de lazer. Em geral, nos esportes de precisão, não existe oposição direta, tá bom? Os adversários não interagem e os parâmetros utilizados para avaliar o vencedor serão com base em comparações entre os desempenhos, né, dos oponentes. A comparação está relacionada à eficiência para alcançar determinado alvo, tá bom? Modelo ou objeto. Então, o atleta ele não interage muito com os outros atletas, tá bom? Ele vai tentar fazer o seu melhor para acertar, né? Digamos assim, a palavra mais popular, acertar o alvo ou mais próximo dele. E aí é feita uma comparação. Essa comparação, nós vimos que os esportes, né, de marca,
eles necessitam de uma marca para poder você medir, né? E nos esportes de precisão, o que é que vai determinar? Vai determinar o vencedor. Vai ser a comparação com os outros atletas adversários. Aquele que for mais eficiente e eficaz em acertar o alvo ou determinado objeto, ele vai ser o campeão, né, da prova. E nós temos diversos esportes de precisão. E como vocês viram, e é bem verdade, que nas escolas existe pouco, né, o esporte de precisão. Porém, com essa ABNCC, né, que é a nova lei aí dos parâmetros curriculares, você consegue obter agora essa experiência, né, de fazer um esporte de precisão na escola. E é bem legal para que depois vocês possam também fazer, né, na sua vida adulta, quando você sair da escola, ou até mesmo durante a sua vida escolar, escolher um desses esportes para praticar, tá bom? Existem alguns exemplos aqui no slide para vocês de esporte de precisão. Um deles é o golfe, não é um esporte também muito popular. Ele é bem conhecido, mas não é bem popular no sentido de ser praticado, tá bom? Porque é um esporte caro. Nós temos o arco e flecha, ele já é bem popular, bem conhecido e também bastante utilizado, porém mais em brincadeiras, né, em casa mesmo ou na rua. As crianças tinham esse costume de tentar confeccionar uma espécie de arco e flecha. Nós temos o tiro esportivo, que é um esporte caro, porém ele hoje tem se difundido muito, muitas pessoas têm aderido aí ao tiro esportivo. Nós temos a bocha, aí é um nomezinho peculiar, né? Porque pouca gente conhece, mas vocês vão conhecer. É um esporte que é praticado mais na terceira idade, galera, para a galera da terceira idade. E é bem legal. Nós temos o boliche, você sabia? O boliche também é um esporte de precisão. Esse é bem conhecido e bastante praticado, né? Inclusive aí nós temos algumas pistas de boliche, né? Nos shoppings e etc. Então esses são os esportes de precisão que nós temos aqui como exemplo para vocês. Se você já praticou, né, algum desses esportes de precisão, comenta aí embaixo. Comenta aí para eu saber qual foi o esporte de precisão que você já praticou. Se você já brincou de arco e flecha, ou você conhece alguém que faz tiro esportivo porque você não pode fazer, certo? Para competir poderia, não tenho as regras aqui, galera, mas para competir de menor poderia competir, mas se você fosse tentar, por exemplo, num stand, tem todas as leis e diretrizes, então é bem complicado quando se mexe com arma. E aí vocês têm que ir dar uma pesquisada para entender melhor sobre as regras, tá bom? Do tiro esportivo. Mas hoje em dia nós temos muitos praticantes, certo? Adultos, né? Principalmente a galera que gosta aí da área militar ou que é policial, geralmente eles praticam tiro esportivo. E também temos uma nova lei, enfim, aí o assunto vai longe e nós precisamos agora falar sobre o fute-golfe. Olha só, o fute-golfe, vocês, só pelo nome vocês conseguem imaginar alguma coisa sobre o que é o fute-golfe? Tá misturado duas coisas aí, né? Fute, vocês lembram de futebol, e golfe, golfe. Quando se fala fute, você já vai imaginar que o jogador vai jogar com o pé, o objeto ou a bola. Certo? Então, o golfe, vocês sabem que é utilizado o taco. Mas quando eu junto as duas palavras, fute e golfe, aí já dá para entender que é um golfe utilizando os pés. Então vamos dar alguns exemplos aqui mais à frente, vocês vão entender melhor. O fute-golfe é um divertido esporte que combina futebol com golfe. Essa modalidade há algum tempo
é um esporte oficial praticado por vários países, inclusive no Brasil, galera. Geralmente é jogado em campos de golfe. Os jogadores têm de acertar uma bola de futebol em um buraco de aproximadamente 53 centímetros, usando o menor número possível de chutes. A maioria das regras corresponde às de golfe e há até um código de vestuário. Obstáculos como árvores, água, né, e morros devem ser evitados para tornar o jogo mais fácil. O primeiro chute deve ser feito, né, do tee, suporte para a bola, que sinaliza o ponto, né, de partida aí do qual se bate a primeira tacada em cada buraco do golfe. Então é utilizado bastante regras do golfe, né, nesse esporte aí, que é meio que uma adaptação, uma junção de dois esportes. Aí nós temos exemplos na imagem. Vocês podem observar aí esse jovem bem próximo, né? Vocês observam que o buraco, né, onde ele vai acertar a bola, não é igual um buraco da bola de golfe, né? Senão nunca ia conseguir. Então, tem um vestuário, né, que está utilizando aí, ó, diferenciado. Em alguns países, o jogo também apresenta obstáculos artificiais, nos quais os jogadores não estão autorizados a tocar ou mover, então dificultando um pouco mais aí. Os jogadores devem lançar a bola, né, no buraco. Para isso, tem de combinar poderosos chutes com tacadas estratégicas, né, a fim de completar o percurso de 9 ou 18 buracos, o mais rápido que puderem. Então, essas são algumas regras básicas do futegolfe. Vocês podem fazer em casa se vocês quiserem, tá bom? Adaptar isso daí e fazer em casa. Observem os nomes, pessoal, porque se nós tivermos alguma questãozinha na prova, vocês vão saber responder fácil. Embora o futegolfe ainda seja jogado em uma escala, relativamente pequena, é um esporte que está crescendo rapidamente. Suas origens não são claras, mas a sua oficialização pode ser atribuída à Holanda, país no qual o conjunto de regras foi padronizado em 2009. Sua popularidade se expandiu por todo o mundo desde então. E, de acordo com a Liga Americana de Futegolfe, o esporte já é praticado em mais de 30 países. A primeira Copa do Mundo de Futegolfe foi realizada em 2017 na Hungria. Então vocês vão observar, galera, aqui nas nossas aulas que tem muitos esportes que a gente não conhecia e que existem e é jogado aí até no mundo todo, tá bom? Nós somos muito presos ao futebol. Pensamos só futebol, 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 porque é um esporte muito popular no nosso país, mas existem vários outros esportes, tá bom? Aí nós temos a bocha, que eu falei, e muita gente ficou se perguntando, né? Esse nome é bem diferente. E se vocês observarem na imagem, é um senhor aí, né, com cabeça branca, ou seja, esse jogo é mais praticado na terceira idade, tá bom? O jogo de bocha é considerado um dos mais antigos do mundo. Olha só, esse é um dos jogos mais antigos do mundo. Vocês já ouviram falar? Muitos não. E esse jogo é bem antigo. É considerado os mais antigos do mundo, né? Havendo indícios, né, que tenha sido praticado no Egito e na Grécia da Antiguidade, há muito tempo atrás. Porém, alguns defendem suas raízes italianas, tendo a primeira organização formada em Turim em 1888, com o primeiro campeonato realizado na cidade de Genova em 1951. Por isso, né, se constituiu um esporte com fortes traços culturais da comunidade italiana, tá bom? Essas informações são tiradas do livro, né, da Costa 2005, página 390. Então a bocha é um esporte que tem muitos traços italianos, né, muito forte lá, mas tem indícios aí que foi praticado lá no Egito Antigo, né, e na Grécia Antiga. Então, quando se fala dessas duas sociedades, a gente sabe que são coisas aí de muitos anos atrás, tá bom?
Afinal, é um dos berços da sociedade em geral, do mundo. Diminuir um pouquinho aqui a minha telinha. Eu vou jogar aqui, galera, para cá, para vocês poderem ver todo o slide e ler melhor, tá bom? Junto comigo, acompanha aí. Façam suas anotações, dê pause no vídeo, tá bom? As coisas que vocês acham interessantes para que vocês tenham material aí para dar uma estudada depois, ok? Na versão atual do jogo, os participantes devem arremessar bochas, né, que são as bolas, que podem ser feitas de madeira, de metal ou de resina sintética, em direção a uma pequena bola chamada de bowling. Vocês vão ver tudo isso aí nas imagens, tá bom? Bowling ou jack. Olha só, rapaz, como é que pode chamar a bola de jack? Não pode, meu senhor. Vamos lá. Sobre uma cancha. Vocês vão ver tudo isso aqui. O que é a cancha também. Nós temos um videozinho aqui para vocês no final, tá bom? Objetivando aproximar-se o máximo possível do bolinho, a pequena bocha. Será considerado vitorioso o jogador ou a equipe que somar o maior número de pontos que são atribuídos de acordo com a perfeição das jogadas. A bocha é praticada, né, em uma cancha ou quadra. Cancha é a quadra que se pratica a bocha, tá certo? Que pode ser de terra, de material sintético ou de saibro, né, cercada por bordas de madeira, cujas dimensões oficiais são de 24 por 4 metros. As bochas devem ser maciças, com um peso aproximado de 100 gramas e ter, em média, 11,2 centímetros de diâmetro. Então, essas são as características do jogo de bocha. Galerinha, vou estar colocando para vocês um videozinho agora, tá bom? Para vocês entenderem melhor sobre o jogo da bocha, ok? Cada jogador tem direito, né, a 4 bochas, tá bom? Sendo que as 2 primeiras bochas serão lançadas de maneira alternada, tá bom? Visando colocá-las o mais próximo possível do bolinho. E o próximo jogador a jogar será aquele que ficou em desvantagem com a bocha mais longe do bolinho. Então vamos lá colocar esse videozinho aqui para vocês acompanharem e observarem aí um pouco sobre a bocha, ok? Vou tirar o meu áudio e vou colocar o áudio apenas do vídeo para vocês. O jogo de bocha é uma disputa entre 2 duplas. A pista, chamada de cancha, tem mais de 20 metros de comprimento. Cada jogador tem 2 chances de jogar a bola por rodada e a meta é rolar lentamente para que ela fique o mais perto possível daquela bola branca, menor, chamada de balim. Quem faz isso ganha 1 ponto. A rodada é assim: 2 jogadores se enfrentam, um de cada dupla. Em seguida, é a vez da outra dupla. Vão jogando um para tentar cortar a bola do anterior. Cada jogador tem a sua cor de bola e usa um sapato bem leve para não estragar a pista. Jogadas as bolas, eles vão conferir de perto a posição e as que chegaram mais perto do balim marcam 1 ponto cada. Eu e o Sr. Moraes contra o Pires e o Sr. Dilo. Tá? Cada um tem 2 bolas. Sendo que se nós chegarmos 4 bolas mais próximo que a dupla adversária do balim, vale 6 pontos e não 4. Cada um vai jogando as bolas na sua vez e depois todos vão conferir o resultado. As 2 bolas pretas marcaram 1 ponto nesse caso. Eles retiram as bolas, marcam 1 ponto no quadro e trocam de lado da pista para começar tudo outra vez. Agora quem fez o ponto, que nossa dupla, minha e do Sr. Moraes fizemos o ponto, quem joga o balim é a nossa dupla. Então eu posso escolher aonde eu quero jogar.
As canchas não são perfeitamente retas. Feitas de massa corrida, elas ficam deformadas com o tempo, mas é bem essa a graça do jogo. A trajetória da bola é inesperada. A ideia é conseguir aproximar essa bola da bola branca, mas é basicamente jeito, porque tem um peso aqui dentro da bola que ajuda a trajetória a ser um pouco curva. Vamos ver se eu consigo chegar perto da bola branca, né? E passou direto, muito forte. Mas algumas tentativas depois e a gente já percebe que a técnica é moderar a força e tentar entender a possível rota da bola. Tem que ser calmo e ser estrategista, né? Porque cada um mostra a sua capacidade, né, de concentração e de inteligência também, porque tem que fazer um cálculo do que a bola vai fazer com aquele chumbo que ele tem, né? Então, galera, nós vimos aí, né, falar um pouco sobre a bocha. Bem simples, bem tranquilo. Essa parte aí sobre a bocha, né, deu uma pausazinha ali. Tentei executar um movimento aqui no slide. Abri mais o vídeo para vocês, deu uma pausa. Mas eu acredito que deu para vocês entenderem um pouco sobre a bocha. E vocês viram lá que é mais a galera da terceira idade. E o jogo é bem interessante, que requer bastante concentração, certo? Bastante concentração. E eu confesso a vocês que eu gostaria muito de fazer naquela pista lá, né? Naquela cancha, na quadra que se utiliza. Deve ser bem legal. Agora, galera, nós vamos passar aqui para um assunto que é bastante interessante e vocês precisam saber, e vocês vão comentar até aí se vocês já praticaram um desses jogos populares, tá bom? Nós falamos um pouco aí sobre os jogos de precisão, aí temos o exemplo, né, da bocha, e agora vamos falar um pouco sobre os jogos populares, ok? Já que os jogos de precisão aí são poucas coisas que nós temos a acrescentar, é bem simples, é bem tranquilo para vocês entenderem. Nesse primeiro slide dos jogos populares, vocês observam a imagem aí, né? 3 crianças jogando um jogo popular bem legal e bem conhecido aqui no Ceará, na região que a gente mora, que é o peão. E eu brinquei muito, galera, disso aí quando eu era criança. Inclusive, assim, dos jogos populares, das brincadeiras de rua, né, que eu brincava quando era criança, era o meu preferido. Era o que eu era mais verminoso, né? Como se chama aqui no Ceará. Ei, macho, tu é muito verminoso, doido. É isso aí. Era o que eu era mais verminoso, era o que eu gostava mais. Até dia do final do ano, né? Dia da virada, a gente estava brincando de peão na rua. Considerado como parte da cultura popular, observe o quão é importante aí o peão, né? Considerado como parte da cultura popular, o jogo tradicional guarda, esses jogos populares, jogos tradicionais, guarda a produção espiritual de um povo. Olha só, essa cultura não oficial desenvolvida, sobretudo pela oralidade, ok? Não fica cristalizada, ela vai mudando. Está sempre em transformação, incorporando criações anônimas, ninguém sabe quem criou, né? Das gerações, ou seja, passado de geração a geração. Por ser elemento folclórico, o jogo assume características, né, de anonimato, tradicionalidade, transmissão oral, conservação, mudança e universalidade. Olha quantas peculiaridades, né, características nós temos aí sobre os jogos populares. Não se conhece a origem desses jogos, né?
Seus criadores são anônimos. Sabe-se apenas que são provenientes de práticas abandonadas por adultos, de fragmentos de romances, poesias, mitos e rituais religiosos. Olha que incrível falar sobre jogos populares. Olha quantas coisas nós podemos identificar nos jogos populares, certo? São elementos Vamos lá, galera, vai sair folclóricos, tá bom? São elementos folclóricos. Fala folclórico, bem rápido. Isso, olha aí como não é fácil. São elementos folclóricos, galera. O jogo assume características anônimas, né? Nós não sabemos os seus criadores de fato, né? Também existem origens até de fragmentos de romance, teorias de poesias, de mitos e até de rituais religiosos. Então, olha só aí as características dos jogos populares, né? Ficou na minha cabeça agora essa palavra, folclórico. Palavrinha difícil de falar, hein? Vamos lá. Ainda contextualizando, né? Na contemporaneidade, ou seja, nos tempos modernos, né? Nos tempos contemporâneos, o fenômeno da urbanização está ligado à crescente troca de casas por apartamentos. Isso aí é um fato. Ao excesso de veículos, né, nas ruas, vem aumentando a violência urbana. Então aí são alguns fatores, galera. Se liga nesses fatores, tá bom? É o que gera uma redução dos espaços para a prática dos jogos, levando as crianças a brincarem em espaços delimitados, como os playgrounds, tá bom? Dos edifícios, limitadores de criatividade e agressivos pela falta de natureza e espaço. Também um aumento do número de brinquedos industrializados, né, de baixo custo, os jogos eletrônicos, nós falamos sobre jogos eletrônicos, e o apelo ao consumo tem dificultado a preservação dos jogos tradicionais. Esses jogos, galera, populares, eles têm sido esquecidos, né? Por conta de quê? Quais são os fatores que nós temos aqui, ó? A violência, a urbanização, né? A falta de espaço por conta dessa urbanização, né? Espaço apropriado junto à natureza, né? Os playgrounds dos edifícios, né? Dos prédios, não tem espaço, né? São agressivos. Quando se fala nessa agressividade, é como se a urbanização, a modernidade estivesse engolindo esses jogos, né? Engolindo a natureza. E isso são coisas que nós devemos se preocupar. E por isso que nós falamos dos jogos populares nas nossas aulas, para que vocês aprendam, para vocês terem essa vivência. Se você já praticou um jogo popular, comenta aí embaixo qual foi esse jogo, tá bom? Então, galera, nós falamos um pouco aí nos nossos slides, né, sobre os jogos populares, e nós falamos um pouco desses fatores que fazem com que esses jogos eles acabam sendo esquecidos, né? Acabam sendo esquecidos e infelizmente eles ficaram um pouco para trás. Se vocês observarem no slide, vai falando que os jogos populares, eles são jogos que vão passando de geração em geração. Ele é passado, ele só se deixa de praticar quando os adultos, né, esquecem. Como assim os adultos esquecem? Não é que ele esqueceu do jogo que ele brincava quando era criança. É que quando ele foi ficando adulto, saindo da fase da adolescência, ele começou a ter que trabalhar, ter que fazer outras coisas, e aí acabou passando aí para os seus filhos. E isso é os jogos populares. É um jogo que vai passando de geração em geração. Mas eu acredito, galera, você vai comentar aí, participar falando. Se na sua geração você brincou na rua, se na sua geração você jogou, né, e fez aí os jogos populares. E fala para nós aí qual foi o jogo que você jogou quando era criança e que você mais gostava, tá bom? Galera, seguinte,
vamos colocar, tá bom? Uma atividade para vocês lá no ambiente virtual da Iônica, ok? Falando exatamente sobre essa aula, ok? Se vocês não fizeram a atividade anterior, que era o resumo de 15 linhas do vídeo anterior que nós fizemos aí da aula anterior, você vai correr lá e vai fazer e postar no ambiente virtual Iônica, ok? Aqui no YouTube você vai comentar para que eu possa ver a participação de vocês. É importante, tá bom? Essa interação para que eu veja que você está assistindo os vídeos. Isso vai ajudar vocês a complementar a notinha de vocês, ok? Quando nós tivermos avaliação, essa interação também vai contar, vai fazer parte. Beleza? O link desse vídeo vai estar sempre no grupo de WhatsApp que você participa da escola. Você também pode acessar colocando apenas o meu nome, o nome do canal, Professor Jackson Lima. Você vai encontrar todos os vídeos datados, né, com a data correta, para que vocês acompanhem aí tudo, beleza, galera? Lembrando a vocês, nós iremos marcar aí com antecedência uma data para fazermos uma prática, ok? Ao vivo pelo Google Meet, todo mundo vai ter que participar, beleza? Galera, vou deixar um videozinho para vocês aí, curto, falando um pouco sobre o peão, tá bom? Falando um pouco sobre o peão, que é um dos jogos populares que nós citamos aqui no vídeo. Beleza, galera? Perdoe-me aí os erros, né? Falando essa palavra linda, folclore, olha só, agora sim. E vamos lá estudar, tá bom? Não esqueçam jamais que gratidão sempre, fique com Deus e tchau, tchau!